Muito bem, façamos então uma questão de concordância verbal. Observa. As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na frase. Vamos analisar alternativa por alternativa. Olha comigo. Começa assim, ó. Primeira, letra A. Nenhuma das palavras inventadas pareceu-nos mais bizarra. Se eu perguntar que é que nos pareceu, a resposta é nenhuma das palavras. Mas o núcleo do sujeito é nenhuma. Então, nenhuma pareceu. Perfeita a concordância verbal. Continua. Mais bizarra que cripteriótico. Palavra inventada. Que a muitos levou. Ó, se eu perguntar que é que levou aos dicionários, a resposta é a mesma. Nenhuma das palavras. Bom, se a resposta é a mesma, o núcleo é o mesmo. Nenhuma pareceu. Então, esta concordância está perfeita, perfeita. É letra A nossa resposta. Letra A é a nossa resposta. Lógico, vamos analisar por que as demais estão erradas. Observa só, Brasil. Não se podem imputar a um turbilhão de hormônios a responsabilidade final pelas bizarrices de um típico adolescente. Não se podem imputar. Bom, é uma locução verbal. A pergunta para o sujeito é a tradicional. Que é que não se pode imputar? Observa, resposta. A responsabilidade final pelas bizarrices de um típico adolescente. Tudo isso é resposta, mas o núcleo do sujeito é responsabilidade. Bom, se o núcleo é responsabilidade, não pode ser podem. Tinha de ser pode no singular. Errada, letra B. Continua comigo. Letra C. Não consta, mesmo no melhor dicionário, aquelas palavras cujo emprego e circulação ocorrem no âmbito muito restrito. Primeira coisa, vamos localizar o sujeito de consta. Sublinhei, consta. Se eu perguntar que é que não consta, a resposta é aquelas palavras. Então, não pode ser consta, tem de ser constam. Não constam, mesmo no melhor dicionário, aquelas palavras. Aquelas palavras não constam mesmo no melhor dicionário, tá? Depois, cujo emprego e circulação ocorrem. Aí tá correto. Por quê? Porque o sujeito de ocorrem é emprego e circulação. Aquilo que a gramática dá o nome de sujeito composto. Sujeito composto. Então, ocorre em forma correta. O erro, de fato, é consta, que deveria ser constam. Depois, continua comigo. Letra C. Galo ou ave galiforme. Galo ou ave galiforme, desculpa, constitui. Tá errada. Porque assim, ó. Quando eu tiver a concordância com ou, como é que funciona? O ou que indicar inclusão, o verbo tem de ficar no plural. Então, o ou que indicar inclusão é verbo no plural. O ou que indicar exclusão, o ou de exclusão, o que eu tenho de saber? O ou de exclusão é verbo no singular. Singular. Então, o ou de exclusão é singular. Singular, singular, singular. Bom, e aí, professor? Esse ou não é uma exclusão. Galo ou ave galiforme. Constituem, tá? Então, já está errada ali a concordância inicial. Designação diversas de uma mesma referência, mas se aplicam em situações bastante distintas. Perfeito. Errado o início ali, constituem. E por fim, Equador, observa comigo, entre os hábitos que se manteve naquele grupo de adolescentes, estava o de inventar as palavras mais bizarras. Ó, entre os hábitos os quais
não pode ser os quais se manteve. Tende a ser os quais se mantiveram. O sujeito aqui é o que? O sujeito aqui é o que? Que representa um pronome relativo. Por quê? Porque eu poderia trocá-lo por o qual. Então, o sujeito é o que representa um pronome relativo. Entre os hábitos, os quais se mantiveram. E não é manteve. Então, errada a concordância da letra E de Equador. Portanto, realmente é a letra A o nosso gabarito desta questão de concordância verbal.